Série de mês de novembro, escolhidos, amém? Vocês estão conseguindo observar uma multidão ali embaixo? Multidão de pessoas, e aqui na frente, somente um com as mãos levantadas. Está conseguindo observar isso? Legal? Então a multidão, são todos aqueles, né? Mas os escolhidos está representado por este aqui da frente, que levantou as mãos, apontando para cima. Ele foi o escolhido de Deus. Este mês eu quero falar sobre este assunto. E nós vamos usar a parábola das bodas, que está em Mateus capítulo 22. Pode abrir aí sua Bíblia, deixa lá. Nós vamos usar esta parábola, eu creio que pelo menos em 2 palavras da série, alguns versículos dela. Mateus 22, abra a Bíblia e deixa aí aberto, por favor. Já já nós vamos ler esta parábola que vai do 1 ao 14. O tema hoje da primeira palavra é: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa é uma declaração de Jesus, que está aí na parábola das bodas, versículo 14 da parábola. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí hoje eu faço uma pergunta. Jesus fez uma declaração. Hoje eu faço uma pergunta para a igreja: por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Já parou para pensar nisso? Veja bem, Jesus declarou que isso é uma verdade bíblica, é uma realidade. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E hoje eu trago a pergunta para a gente entender o porquê que isso acontece. Por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? E se a gente analisar o contexto da parábola, esse negócio clareia, né, na nossa mente. O entendimento fica muito mais fácil para a gente, ok? Então nós vamos usar essa parábola para entender isso. A diferença entre ser um chamado e ser um escolhido, o que você acha? A diferença entre ser chamado por Deus e ser um escolhido de Deus? Há diferença, sim ou não? Sim, há diferença. Sim, muito bem. Quem falou? O Theo? Você é um escolhido de Deus? Você se enquadra nesse padrão prêmio, né? Poderíamos dizer assim, padrão plus, padrão select, padrão all inclusive. Você se enquadra nesse padrão? Ou você é só um chamado? Ou somente um simples salvo? Que grupo você está? Talvez uma pessoa que apenas entrou pela porta da salvação, né, um dia, ela esteja no grupo dos chamados somente, naquele grupo maior lá. Mas o grupo dos escolhidos tem uma forma de entrar nele. Existe um caminho para nós percorrermos, para a gente alcançar este patamar de escolhido. Repita assim comigo: eu quero ser um chamado, mas não somente um chamado. Eu quero ser um escolhido. É isso que Deus tem para mim e para você. Todos os escolhidos, sem dúvida, um dia foram chamados. Ok. Mas nem todo chamado é um escolhido. Isso é uma verdade. Todo crente vencedor, com certeza, ele é um salvo. Não tem dúvida. Mas nem todo crente salvo será um vencedor. Isso é outra verdade que nós precisamos entender. Geralmente quando se fala neste versículo, né, quando a gente ouve pregações sobre ele, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que vem na sua mente? O que vem na nossa mente? Muitos são salvos, mas poucos conseguem desenvolver a sua salvação. Normalmente vem isso na cabeça. Quando eu faço essa pergunta, talvez você tenha pensado isso. Muitos foram salvos, Charles. Muitos entraram pela porta da salvação. Mas poucos conseguem chegar até o fim como vencedores, como escolhidos, né? Normalmente é isso que a gente pensa. E isso é verdade. Isso resume bem essa declaração de Jesus. Está certinho, é isso mesmo. Mas lendo a parábola e destacando alguns pontos importantes aqui, você vai ver o tanto que esse negócio clareia na nossa mente, o tanto que esse entendimento clareia. Vamos ler a parábola? Mateus 22. Quem abriu, diga amém. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho.
Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus declara: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em primeiro lugar, vamos pontuar aqui quem é quem na parábola, para facilitar o entendimento. O reino dos céus, ou reinar com Cristo aqui na parábola, a gente viu que logo no início Jesus está falando do reino dos céus, é a recompensa reservada para os salvos vencedores, escolhidos, ou o tempo destinado para o recebimento dessas recompensas. Então o reino dos céus aqui na parábola é a recompensa que está reservada para nós. Quem quer reinar com Cristo, diga amém. Existe uma promessa de recompensa, de reinado com Ele, no reino. Existe essa recompensa. Então o reino dos céus é isso. O rei é quem? O rei é Deus Pai, ok? O filho é quem? O filho é o Senhor Jesus. E as bodas? As bodas é a festa de abertura do reino ou para o reino. Presta atenção aqui no significado das bodas. Nós vamos caminhar em torno disso aqui. Bodas, o que significa bodas aqui? Bodas é a festa de abertura do reino ou para o reino. É a festa destinada somente aos filhos. Mas quais filhos, pastor? Todos. A multidão, será? Vai participar das bodas? Será que todos irão entrar no reino e receber essa recompensa? Então, qual tipo de filho? Veja bem, os filhos que se tornarem maduros, aperfeiçoados, lapidados, preparados, aptos para as bodas e para o reino. Então não é para todos os filhos a recompensa, não é para todos os filhos o reinar com Cristo, é para os que se tornarem maduros, aperfeiçoados, lapidados, preparados. São os que correm a corrida da fé diligentemente, correm para alcançar o prêmio, são os obedientes, são os que receberam o convite, o chamado de todo o coração, de bom grado, aceitaram se adequar ao convite do noivo, são os que se vestiram com vestes nupciais. Nós vimos aqui na parábola, quando o rei foi observar, ver, averiguar os convidados, ele percebeu que tinha um que não estava com veste nupcial. Este que não estava com veste nupcial, podia ficar na festa? Não, tanto é que ele mandou tirar. Tira ele daqui, ele não está vestido com a veste nupcial, uma veste especial. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então os escolhidos são esses que estão com as vestes, chegarão lá com as vestes, ok? Em outras palavras, esse grupo de filhos seria a noiva de Cristo. Irmãos, todos que estão na igreja, todos que fazem parte de todas as igrejas da face da terra, são noiva de Cristo? O que vocês acham?
Hã? Não. Dentro da igreja tem crente de todos os tipos. Não é só dessa igreja, de todas as igrejas. Tem convertidos de todos os estilos, elder. Tem o crente convertido de verdade, o vencedor, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado. Mas tem o crente carnal dentro da igreja, aquele que só aceitou Jesus um dia, que só falou, não, eu só quero entrar no caminho, eu não quero compromisso. Tem esse tipo de gente dentro da igreja? Tem. A Bíblia mesmo diz que dentro da igreja tem as ovelhas e tem os bodes. Conhece esse texto? Está dentro da igreja. Dentro da igreja tem os vencedores e tem os derrotados. Dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Está tudo aqui na Bíblia. Então, esse grupo que representa a noiva de Cristo é que são os escolhidos, ou os vencedores. A gente usa muito esse termo, já pregamos muito sobre isso, né? Talvez você entenda melhor quando usar esse termo. Então, este grupo é um grupo especial, ok? Olha o que a Bíblia diz aqui nesse texto aqui de Apocalipse 19. Deixa eu ler para você que eu já coloquei aqui. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a noiva, já se ataviou, ou seja, já se preparou. Versículo 9, bem-aventurado aqueles que foram chamados à ceia das bodas. Não são todos, aqueles que foram chamados, ok? Então bodas significa isso, essa recompensa que a gente vai ter lá. E servos, está aqui na parábola também, servos são os canais que Deus usa para chamar e atrair os convidados. Todos nós somos canais de Deus e um dia fomos alcançados por algum canal, ok? Então, só para a gente destacar quem é quem aqui na parábola. Em segundo lugar, é importante dizer que Jesus conta essa parábola lá na época para mostrar a rejeição do povo de Israel para com ele, para com o Messias. A dificuldade dos chamados em aceitar a proposta de Jesus para se tornar um escolhido. Jesus veio para o povo judeu, Jesus veio para o povo de Israel, Jesus era o Messias, mas muitos não aceitaram essa proposta dele, de crer que ele era o Messias, e se tornaram escolhidos. Muitos rejeitaram, a gente viu aqui na parábola. Muitos rejeitam essa proposta de não apenas ser um chamado, mas caminhar rumas para ser um escolhido de Deus. Veja bem, irmãos, pergunto para vocês, é possível um povo que foi chamado por Deus, resgatado por Deus, ouviu falar de quem era Deus e do que ele fazia, os milagres, tudo, andou com Deus, viu o agir de Deus. É possível um povo com essas qualificações rejeitar a proposta de se tornar um escolhido por Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. A gente viu o povo dele rejeitando ele. Então, hoje também, a gente poderia dizer, é possível crentes hoje, nos nossos dias, pessoas salvas, estão na igreja, sabem que foram chamadas por Deus, um dia rejeitarem, se adequar à proposta bíblica de se tornar escolhido? É possível também. É possível você estar aqui dentro, fazer parte desse grande grupo, mas não querer se tornar um escolhido. Isto é possível e a Bíblia mostra essa verdade. João 1:11, a Bíblia diz assim, ó, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Conhece esse texto? Quem que falou ele? Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Vai só anotando os textos aí que eu vou lendo. Eu li João capítulo 1, versículo 11, João falando, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Depois Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, aqui é Jesus dizendo, mas o coração dele está longe de mim. Romanos 1:21, anota aí também, presta atenção aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo está falando isso aqui para os cristãos de Roma, para o povo que havia convertido lá em Roma. E ele está falando isso aqui, ó, tendo conhecimento, este povo tinha o conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus como deveria, rejeitaram. Ao invés disso, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles pensavam assim: não, nós não temos que crer nisso, não, vamos andar segundo os nossos conceitos. Quem manda no nosso nariz é nós mesmos. Não tem que crer nessa verdade e seguir ela, não. É isso que Paulo está falando, que o povo lá na época, os cristãos de Roma, estavam fazendo, este comportamento. Outro exemplo claro, Judas. Judas andou com Jesus, conviveu com Jesus, comeu com Jesus, conheceu Jesus, recebeu o ensino de Jesus, mas Judas terminou como escolhido de Jesus? Não. Judas terminou como derrotado, o fim dele foi triste. Ele não quis se tornar um discípulo. Judas foi chamado um dia? Sim, mas Judas não quis caminhar rumo ao patamar de escolhido. Então, irmãos, isso é possível, aconteceu lá com o povo da época, lá os judeus, o povo de Israel, e acontece hoje na igreja, conosco, comigo, com você. Quantas pessoas estão na igreja, dentro do grupão grande, mas eles não querem compromisso para um dia se tornarem um escolhido. Mas não se esqueça, o que Deus tem para você é este patamar de escolhido. Deus não quer só te chamar um dia. Deus não quer só te salvar. Não, Deus quer te tornar um escolhido, um vencedor. É isso que a Bíblia ensina. E o terceiro ponto que eu quero destacar antes de entrar nos versículos da parábola, a gente vê alguns detalhes aqui interessantes, é que analisando esse versículo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, de maneira teológica. O que significa os muitos são chamados? É a chamada geral de Deus. A teologia chama essa chamada de chamada geral do Evangelho da Graça, para atingir todos os seres humanos da face da terra. João 3,16, repita comigo que você conhece esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que diga todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a chamada de Deus é para todos. Mas nem todos decidem caminhar rumo ao alvo de ser um escolhido. 1 Timóteo 2,4, isso é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é de que todos sejam salvos, todos conheçam a verdade, todos se voltem para Ele. João capítulo 1, versículo 12. Falamos muito esse texto aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então veja bem, a chamada geral de Deus é para todos. Então ninguém poderá um dia falar assim: não, eu só fui chamado para ser salvo, mas eu não sabia que era para mim caminhar, né, na corrida cristã, eu não sabia que era para me desenvolver a minha salvação. Ninguém vai poder usar essa desculpa. Deus está chamando todos. Eu achava que era só aceitar Jesus e ser salvo. Não. Especialmente os crentes da nossa igreja, porque como a gente prega sobre isso aqui, como nós falamos sobre essa questão do desenvolver a salvação nesta igreja. Então essa chamada geral, ela é para todos, é aquela multidão que está lá embaixo. Agora, quando Jesus fala que poucos são escolhidos, e aqui está o ponto mais importante da palavra, entenda isso aqui, ó, que o resto vai ser fácil para você. Aqui está o ponto central da mensagem de hoje. Quando Jesus nos chama de escolhidos, Ele está falando isso aqui, ó. Ele está falando a respeito de um grupo menor de pessoas. São poucos ali, ó. Só tem um ali que está representando esse grupo. A maioria está lá embaixo. Jesus está falando de um grupo menor de pessoas que respondem positivamente
adequadamente, completamente a esse chamado. Então veja bem, o escolhido é esse aqui, ó. Qual, pastor, o perfil dele? Ele responde positivamente, ele aceita de bom grado, ele deseja. Ele responde adequadamente, ele responde do jeito de Deus, não do jeito dele, do jeito que a palavra manda. E ele responde completamente, ele vai até o fim, ele não para no meio do caminho, ele não olha para trás, ele não retrocede, ele não desvia, ele não se desvia, ele não se distrai no meio da corrida. Então, os escolhidos são esses aqui, ó, respondem positivamente, adequadamente e completamente a esse chamado. Irmãos, como eu disse no início, vou ficar repetindo isso, que aqui é o ponto central da mensagem. Deus não te chamou simplesmente para ser um salvo. Quem é salvo, diga glória a Deus. Todos, eu tenho certeza. Não tem ninguém aqui que nunca confessou o Senhor Jesus, que não crê nele, que nunca declarou que ele é Senhor e Senhor. Não tem aqui na igreja. Mas o desejo de Deus é te levar a esse patamar aqui, de se tornar um escolhido. Por quê? Porque quem vai receber recompensas? Este grupo aqui. Não são chamados. Quem vai receber as recompensas são os escolhidos, os vencedores, aqueles que começaram, continuaram e concluíram com sucesso. Você está continuando? Você está correndo a corrida? Ou você hoje, se você for analisar hoje, pastor, eu parei, pastor, eu estou olhando para trás, pastor, eu estou numa dúvida, eu não sei se eu continuo, pastor, eu tenho tantas coisas me distraindo nessa corrida da fé. Como que está a sua situação hoje? Você é um simples salvo? Você é um simples chamado de Deus? Ou você está caminhando, respondendo positivamente nessa corrida, para que você se torne um escolhido um dia? Qual o seu patamar hoje? Qual a sua realidade espiritual hoje? Olha o tanto que isso aqui é sério. Somente anote e olha para cá, porque às vezes você desce a cabeça aí para anotar. Eu sei que você tem que anotar, principalmente os líderes, mas eu quero que você entenda a mensagem aqui, para depois você fazer o seu resuminho aí no seu caderno, na sua agenda, é até melhor para você passar. Mateus 7:21, anota esse aí. Mateus 7:21. Olha o que a Bíblia diz: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia não está falando entrará nos céus. A Bíblia aqui não está falando de salvação aqui. Ele está falando de reino. Reino tem a ver com recompensas, com galardão, com coroa, com premiação. Nem todo que me chama Senhor, Senhor, nem todo que frequenta a igreja, nem todo que está todo domingo aqui, que levanta as mãos, que adora, que canta, que fala que é crente, nem todos esses entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai, Veja bem, para ser um escolhido, tem que fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Não é só ser um salvo, não é só confessá-lo. Não, é na corrida, é no percurso, é no caminho, fazer a vontade dele continuamente. 1 Coríntios 9:24, anota aí. 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, todos, mas um só leva o prêmio. Eu acho esse versículo tremendo. Paulo está falando, todos entram na corrida, todos, está lá a multidão lá, todo mundo correndo. Mas não são todos que vão chegar lá no final e subir no pódio. Não são todos que vão levar o prêmio. Não são todos que chegarão como vencedores. Não são todos que chegarão como escolhidos. Não. Aí ele continua, olha o que Paulo diz. Correi de tal maneira que alcanceis. Alcanceis o quê? O prêmio, a coroa, a recompensa, a posição. Então você entrou na corrida um dia, André. Você está na corrida da fé. Mas Paulo está falando que você não pode correr essa corrida de qualquer maneira. Ele está falando, correi de tal maneira que alcanceis.
Correi de tal maneira que você chegue no final como um escolhido, como um vencedor. Irmãos, isso é sério. Mais uma vez eu pergunto, como é que está a sua realidade espiritual hoje dentro da corrida? Como que você está correndo? Você está correndo diligentemente, focado, perseverantemente, com os olhos somente no alvo? Ou você está distraído, pensando em desistir, desanimado dentro da corrida? Filipenses 2,12, esse texto também a gente fala muito aqui, repete ele muito. Paulo diz lá assim: desenvolvei a vossa salvação. Salvação não é algo que você recebe aqui, acabou, pronto, fechou o pacote, só vai abrir lá na glória, não. Você recebeu essa dádiva de Deus um dia, essa grande dádiva que é a salvação. Mas a ordem bíblica é desenvolvei. Repita assim comigo: eu preciso desenvolver a minha salvação. Não pode ficar parado, não pode ficar estagnado, não pode ser interrompido, tem que ser desenvolvido. 2 Timóteo 2,4. Anota mais esse aí, 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nessa corrida da fé, eu não posso correr segundo as minhas normas. Eu tenho que correr me submetendo às normas de Deus, do próprio Deus, da palavra. Quantos estão na corrida, mas eles querem estabelecer as regras? Quantos estão na corrida da fé, mas eles mesmos, eles querem determinar as regras? Paulo está falando, o atleta que quer ser coroado, quer ser escolhido, quer terminar como vencedor, ele tem que lutar segundo as normas que a palavra de Deus estabelece. E o último texto aqui, Apocalipse 2, do 2 ao 3, lá no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que está falando das 7 igrejas lá. Vocês já observaram o detalhe interessante? Quando ele termina os textos lá, os recados, as cartas para as 7 igrejas, no final de cada uma delas, o que Jesus declara? Quem lembra? Ao vencedor, ao escolhido, Edmo. Aquele que está ali naquela posição, não está falando para a multidão. Leia na sua casa, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. O recado de Jesus para as 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas lá representam a totalidade do povo de Deus na terra. Em todas elas, em todas as cartas, Jesus termina falando ao vencedor, ou ao que vencer, ao escolhido. E aí ele vai mostrando tanto de recompensas maravilhosas. Agora você está no capítulo 22 de Mateus? Não, né? Volta para lá. Se você saiu, volta para lá. Deixa eu destacar alguns pontos interessantes da parábola aqui. Versículo 2 da parábola aí, de Mateus capítulo 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas significa o quê? Festa. Festa de casamento. Não é qualquer festa não, é uma mega festa. Boda significa festa. Olha o que a Bíblia está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, essa festa. Então veja bem, irmãos, a primeira característica do escolhido, o primeiro privilégio que o escolhido irá desfrutar, Charles, é desta grande festa. Você não pode tirar isso da sua cabeça. Deus te salvou, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te capacitando a correr na corrida, Deus está te capacitando a desenvolver a sua salvação, para que você torne um escolhido e participe dessa grande festa de casamento que acontecerá entre a noiva, que é a igreja, e Cristo. Quem quer participar dessa festa, diga amém. Quem não quer participar de uma grande festa, irmãos? Quando fala em festa para você, você fica empolgado, né? A gente fica com expectativa, deseja que chegue o dia logo. As mulheres
compram roupas novas, se preparam. Os homens nem tanto, não preocupam muito com isso, mas as mulheres sim. As mulheres gostam de se apresentar em cada festa com uma roupa diferente. Enfim, falou que é festa, o coração bate diferente, é uma expectativa positiva, uma expectativa boa. E olha aqui, a Bíblia está falando que nós vamos participar de uma grande festa de casamento. Mas serão todos que vão participar da festa? Sim ou não? Não, somente os escolhidos. Os outros vão estar de fora vendo a festa, mas não participarão da festa. Já viu tanto que é ruim você ir para uma festa e você não ter direito a tudo aquilo que a festa está oferecendo? É bom você ir numa grande festa tendo direito a tudo, né? Camarote, como é que o povo fala hoje aí, aquele lugar que tem as bebidas à vontade, comida à vontade? Open bar, né? A expressão que eles usam. Você tem direito a tudo, à vontade, vem servir você toda hora, Helder, com o que você quer, você pode escolher várias opções. Então assim, os escolhidos estarão experimentando assim da festa, os chamados não, é diferente. Essa celebração das bodas é para os escolhidos. Irmãos, essa expectativa, essa grande expectativa de participação nessa festa, não pode sair do seu coração. Deus está te preparando para um grande casamento. Deus está te preparando para participar dessa grande festa. E quando se fala em festa, a gente lembra de alegria, é música, é comunhão, é diversão, é prazer, é dança. Não é isso que nos faz lembrar a festa? Comida, bebida sofisticada, à vontade, são coisas boas, desejáveis. Então eu pergunto para você nessa manhã, vai valer a pena, ou melhor, vale a pena você caminhar nessa corrida da fé, para que você se torne um escolhido lá no final? Sim ou não? Sim, você deve desejar participar dessa festa e não estar de fora dela. Vai valer a pena chegar no fim da corrida e poder dizer como Paulo, qual que é a declaração emblemática de Paulo, lá no fim da carreira dele, perto de morrer. Pastor Paulo usou muito ela aqui na série dele. Qual que foi a declaração de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem quer poder dizer isso lá naquele dia? Você vai ter que poder dizer isso, para você se tornar um escolhido. Não é chegar lá, meu Deus, eu podia ter feito, meu Deus, eu brinquei com a minha fé, meu Deus, eu fui descompromissado, meu Deus, eu fui infiel, meu Deus, eu comecei e parei. Não, você tem que chegar no final e poder dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vai valer a pena ouvir do Senhor, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Entra, vai entrando William, vai entrando Cristiane, vai entrando Helder, vai entrando Nilva, vai entrando Luciano, vai entrando Tatiane. Entra para o gozo eterno que o meu Pai já preparou desde a fundação do mundo. Quem quer participar dessa festa, diga amém. Mas não serão todos, serão os escolhidos. Versículo 3: então enviou os servos a chamar os convidados, mas estes não quiseram vir. Qual que é o ensino que a gente percebe aqui? Versículo 3. A gente percebe um convite especial por parte do rei. Mas esse convite, veja bem, esse convite não é para que você entre somente na festa. Esse convite é para que você desfrute da festa. Esse convite do rei é para que você tenha acesso ao que a festa vai oferecer. A preocupação de Deus não é somente nos colocar dentro da festa. A preocupação de Deus é nos colocar dentro, nos garantir o acesso, que é a salvação, mas também nos garantir o desfrute, Edmo, de tudo aquilo que terá lá. É como você disse, é estar no camarote, é estar com o ingresso open bar, all inclusive, tudo incluído, tudo incluído. Olha o que esse autor aqui diz, que interessante. Eu separei isso aqui para confirmar essa verdade. Eu gosto muito dele quando ele fala a respeito desses assuntos escatológicos. Deixa eu achar aqui. A festa das bodas se seguirá ao julgamento do tribunal de Cristo.
Então, depois do arrebatamento, o que tem depois do arrebatamento? Tem um tempinho que a gente não fala sobre esses assuntos escatológicos aqui, mas vamos relembrando. Eu creio que esse mês nós vamos falar um pouquinho, talvez em dezembro também. A festa das bodas se seguirá o julgamento do tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para os cristãos, para os crentes. Tribunal de Cristo não é para determinar quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Tribunal de Cristo é para quê? Quem lembra? É para distribuir recompensas, ok? A festa das bodas seguirá esse julgamento. Aqueles que forem galardoados no tribunal de Cristo participarão das bodas e do reino. Os que não forem galardoados não irão para o inferno, mas não participarão da festa. Olha que interessante isso aqui. De acordo com Mateus 25, parábola das virgens, você conhece? As 5 virgens nécias não foram admitidas na festa das bodas. Elas não receberão recompensas. As 5 virgens nécias. Os que sofrerão dano, em 1 Coríntios 3,15, eu vou ler esse texto daqui a pouco, não vão participar da festa. Para recebermos o galardão, não basta termos as vestes de salvação. Precisamos também manifestar atos de justiça. O linho fino indica a nossa vida de vencedores, as nossas obras e tudo isso que será revertido em recompensas. Se desejamos estar na festa nupcial, na festa do Cordeiro, precisamos ter atos de justiça junto com a nossa vida. Precisamos levar isso para lá, no dia do tribunal. Nós não precisamos apenas de salvação, precisamos também do galardão. Olha o que ele diz aqui, o tanto que é interessante. Nós não precisamos apenas de salvação, precisamos também do galardão. Não basta a justificação, precisamos também da aprovação. A justificação é para a salvação, ok. Mas a aprovação, os atos, os frutos, as obras, é para o galardão, é para que você se torne um escolhido. Pastor Paulo falou de um texto aqui também na série dele, convém a gente repetir. 1 Coríntios 2,9. A Bíblia diz lá: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Deus está preparando tudo isso que a gente nem consegue imaginar para o grupo dos escolhidos. Irmãos, a vida aqui na terra é boa ou não é? Bom demais, né? Tudo aquilo que Deus nos proporciona aqui, tudo aquilo que a gente experimenta aqui, tudo aquilo que a gente vive aqui. Agora a Bíblia fala que o que nós vamos experimentar lá é algo inimaginável. Realmente a gente fica fazendo aquelas perguntas, Paulo, que você fez aqui. Como será? Como será? As recompensas, Helder. Como será? O que a gente vai desfrutar lá? Se Ele já nos permite desfrutar de tantas maravilhas aqui na terra. Mas diante dessa pergunta, a gente tem que ser estimulado a continuar, a perseverar, a permanecer, porque o que a gente vai experimentar lá é algo de fato preciosíssimo, preciosíssimo. É o que Deus tem separado para você e para mim. Então Ele convida este povo para desfrutar de tudo isso. O que você tem feito com esse convite que Deus faz para você todos os dias? Deus está fazendo para você aqui agora, talvez, hoje. Para desfrutar de tudo isso que Ele tem aqui e lá no porvir. O que você tem feito com esse convite de Deus para se tornar um escolhido e não somente um salvo? Quando Deus envia um servo dele até você, porque aqui na parábola os servos são os canais, né? Quando Deus envia um servo dele até mim, até você, qual tem sido a sua resposta? Aceitação ou rejeição? Porque aqui na parábola, muitos rejeitaram o convite, a gente viu aqui. E ele ficou insistindo no convite, mas muitos rejeitaram.
Então, qual tem sido a sua postura diante dos canais que Deus usa, que são os servos, seus pastores, seus líderes de célula, irmãos mesmo da igreja, pessoas que Deus usa de maneira aleatória, do jeito que Ele quiser, para te falar na vida, para alertar você, para te colocar nessa corrida de maneira focada. O que você tem feito? Você tem respondido com disposição para a adequação, ou você tem desconsiderado, às vezes negligenciado, jogado a coisa para amanhã, procrastinado? O que você tem feito com esses convites que Deus faz através dos servos? Versículo 4 e 9, olha que interessante isso aqui. Enviou ainda outros servos, no 4. Ele começa assim. Aí no 9, ele continua falando lá. E depois para as encruzilhadas e convidai todos, quantos encontrardes. Irmãos, preparando essa palavra, Deus mostrou para mim o tanto que Ele é insistente conosco. Insistente assim do ponto de vista positivo da palavra, né? O tanto que Deus insiste com você, não para te salvar mais, você já foi salvo, mas para te colocar na posição de escolhidos. Deus está insistindo com você e continuará insistindo. Deus usará vários canais possíveis, que você às vezes nem imagina, Ele vai usar. Deus está falando com você aqui hoje, nesta manhã, você que veio aqui neste culto, nessa primeira palavra, para te dizer que o desejo dEle é que você abra os seus olhos enquanto é tempo, e você siga nessa corrida para você se tornar um escolhido, um vencedor. Ele mandou os primeiros servos, os convidados rejeitaram o convite. A Bíblia diz que depois Ele mandou outros servos. Vai lá de novo, fala para eles que o banquete está preparado, eles não precisam pagar nada, é de graça. Está tudo preparado, está tudo feito. Chama eles. Eles rejeitaram novamente. Aí depois Deus falou, não, então já que eles não querem, nós estamos insistindo, eles não querem, vai então e chama aqueles lá de fora. Porque na época o povo judeu, o povo escolhido, o povo de Israel, para eles, eles eram os únicos que poderiam ter acesso a Deus e acesso à salvação, ao Evangelho da Graça. Os outros de fora, os outros povos, outras raças, que a Bíblia chama de gentios, este povo tinha que perder, ir para o inferno, não tinha esperança para eles, não tem chance para eles, a verdade não é para eles. O povo judeu pensava assim, mas Deus não, Deus veio para todos, Deus veio para todos, a chamada de Deus é para todos. Aí, na parábola, ele continua, mandou 2 vezes os servos, o convite não foi aceito, ele falou assim, vai para as encruzilhadas, ou seja, vai para outros lugares, procura outros caminhos, mas chama todos, eu quero essa festa cheia, eu quero esse salão de festa cheio, porque a festa vai ser de arromba para eles. E aí eles foram convidar outros, e os outros aceitaram o convite de bom grado. Então olha o tanto que Deus insiste conosco. Quantas vezes você já sentiu ou percebeu que Deus está insistindo com você? Eu já tive esse sentimento. E esse negócio traz um temor no coração da gente. Eu já tive esse sentimento em algumas situações da minha vida, algumas áreas da minha vida, em alguns momentos, onde Deus queria falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, fazer alguma coisa comigo. E às vezes eu estava resistindo, eu estava desconsiderando, ignorando, deixando entrar aqui, sair aqui. E eu sentia aqui dentro aquele insistir de Deus. Você já sentiu isso? Deus está insistindo com você? Em alguma área da sua vida? Em algum momento da sua vida? Você já percebeu Deus te chamando de maneira insistente para algo que é maravilhoso, que Ele já reservou para nós desde a fundação do mundo? Deus insistindo com você para que você se torne um vencedor, um escolhido, para que você entre nesse caminho para desfrutar dessa grande festa. Não rejeite o chamado de Deus, não desconsidere o chamado de Deus, não desconsidere essa postura nobre de Deus de misericórdia, de longanimidade, de paciência. Irmão, se Deus não tivesse paciência conosco, não sei o que seria de nós não. Graças a Deus, Deus é misericordioso. Graças a Deus, Deus é paciente.
Graças a Deus, Deus é longânimo. Graças a Deus, Ele está aqui hoje mais uma vez para insistir comigo e com você, para que a gente responda positivamente a esse chamado dEle para nos tornar um escolhido. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje desejando responder positivamente, amém? Versículo 8, outro detalhe aí no versículo 8. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não são dignos. Olha o tanto que isso aqui é sério, interessante isso aqui. A palavra digno na Bíblia tem 2 significados. Olha para cá, por favor. Os convidados não eram dignos. A Bíblia está falando. O que significa digno na Bíblia? Quando se refere a Deus, a palavra digno significa nobre, supremo, elevado, acima de todos, único, incomparável. Mas quando se refere às pessoas escolhidas, nós, a palavra digno, aqui no caso da parábola, né? A palavra digno significa aquele que merece algo, aquele que está qualificado para, adequado para, em conformidade com, apto, aprovado. Então a palavra digno na Bíblia tem esses 2 significados. O quando se refere a Deus e para nós hoje aqui no caso da parábola. Aquele que merece, aquele que está qualificado, em conformidade para receber. Então se ele falou que os convidados não eram dignos, não estavam dignos, é então porque eles não poderiam receber a recompensa reservada para eles naquela festa. Isso pode acontecer conosco. Preste atenção aqui. Isso pode acontecer conosco, comigo e com você. Nós chegarmos lá, mas não estarmos dignos, Antônio, para receber o que Deus tem. Porque Ele queria os convidados para participar da festa, mas os convidados deveriam se encontrar nesse padrão, dignos, merecedores, qualificados para receber o que Deus tinha. Pastor, aonde está isso na Bíblia? 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Esse eu quero que você abra comigo, vamos ler junto. Olha o tanto que esse texto aqui é sério. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Quem achou, diga amém. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, contudo, se o que alguém edifica, né? Sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, né? Aí, o dia lá que a gente estará prestando contas, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Ok? Se, presta atenção, olha o que o versículo está dizendo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá este o quê? Dano. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja bem, irmãos, naquele dia, no dia da prestação de contas, da mesma forma que se distribuirá recompensas naquele dia, também se distribuirá disciplina, restrições, é o que a Bíblia está dizendo. Alguns chegarão lá somente como salvos, as obras deles serão queimadas. Eles não vão ter obras como ouro, prata e pedras preciosas, que são as que valem para a recompensa. Não vai ter no currículo deles, não vai ter no histórico deles. Por quê? Porque eles levaram a vida aqui sem querer ser um escolhido. Eles levaram a vida aqui na terra simplesmente felizes, fazendo parte da multidão. O que Deus espera de nós lá naquele dia é que quando Ele for aplicar o fogo para provar as obras, as minhas obras, as suas obras permaneçam. Essas que permanecerem, Robson, essas serão revertidas em recompensas. Aí sim nós estaremos aqui, ó, nesse padrão aqui de dignidade. Quem serão os dignos? Aqueles que estiverem adequados, em conformidade, preparados, amadurecidos para receber lá a recompensa.
E quem não estiver, quem estiver sem obras, as obras forem queimadas, eles vão ser salvos. Não está falando aqui que vai para o inferno, mas eles não receberão recompensas nenhuma. Eles não participarão da festa, eles não participarão das bodas. É isso que a Bíblia está falando. E para fechar, versículo 11 e 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Vamos falar um pouquinho dessa roupa aqui agora, veste nupcial. E perguntando para ele: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se emudeceu. Ele ficou sem argumentos, não podia falar nada. Veja bem, a gente percebe duas coisas importantes aqui. Primeiro, essa questão do desejo do rei de ver. Ele preparou a festa, ele chamou os convidados, todos entraram e depois ele queria ver quem estava lá dentro. Olha o que eu peguei aqui desse autor aqui, olha que interessante. Já estamos fechando. Sobre o ver, por que o rei queria ver quem estava dentro da festa? Ele não sabia? Claro que ele sabia. O rei aqui apronta para Deus. Mas por que ele queria ver? Esse desejo de investigar, de ver, que o rei tem para com os convidados da festa, simboliza meio que uma obra de averiguação, de fiscalização. Os convidados do banquete devem ser aqueles, não todos, mas aqueles que foram lavados e remidos pelo poder do sangue, que estão com os nomes escritos no livro da vida e que apresentam obras para serem recompensadas. Contudo, nem todos os que professam ser cristãos, salvos, são discípulos verdadeiros. Nem todos que professam ser cristãos são vencedores. Nem todos que professam ser cristãos são escolhidos. Tem obras para serem recompensadas. Antes que a recompensa final seja dada, é preciso averiguar quem está preparado, quem está apto, quem está digno para receber a herança e a recompensa dos justos. Não serão todos, serão aqueles que estiverem nessa posição de dignos, ou seja, preparados para receber. Sobre as vestes nupciais, olha o que a Bíblia diz. Primeiro, o significado de veste representa a remissão dos nossos pecados e a nossa justificação pelo sangue de Jesus, lavado. Fomos e somos cobertos e lavados pelo poder do sangue. Sem o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é como se estivéssemos nus diante de Deus. Mas se você tem o poder do sangue sobre a sua vida, você está coberto, lavado. Isso é veste de salvação, é um tipo de veste. Agora o outro tipo de veste é a veste nupcial, que ele está falando aqui. Representa os nossos atos de justiça. Opa, mudou. Não é veste de salvação, é veste nupcial. Esta veste representa os nossos atos de justiça. O que são atos? Atos de justiça. Os frutos, as obras, o nosso trabalho, o nosso proceder diário para se tornar um escolhido. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Apocalipse 19. Deixa eu ler aqui para a gente fechar. Versículo 7 e 8. Alegremos-nos, olha para cá para você entender. Exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a noiva, já se ataviou, já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí o que é esse linho finíssimo? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então veja bem, nós precisamos, para nos tornarmos escolhidos, de duas vestes. Uma é a veste de salvação. Você já tem ela, amém? Você já tem ela. A outra veste é a veste nupcial, que representa os atos de justiça, os frutos, as obras, o serviço. O pastor falou aqui na hora da oferta. Como a gente insiste aqui com essa questão da disposição dos irmãos de servir a Deus, servir na obra, porque isso vai valer para você como recompensa. Isso vai te fazer se tornar um escolhido. Se você simplesmente se contentar em ser um crente de banco, não tem obras, não tem trabalho, não tem feitos, você não será recompensado, porque você não se tornará um escolhido.
Você chegará lá somente como um salvo. Abra os olhos enquanto é tempo. Essa palavra vem para nos confrontar. De que maneira você tem respondido ao chamado de Deus? Ele está chamando. Ontem, hoje, agora. Ele está chamando. Mas não para que você seja um salvo. Domingo que vem que eu vou fazer uma chamada aqui para que as pessoas venham para ser salvas. Ser livres do inferno. Ganhar a vida eterna. Domingo que vem eu vou fazer para quem nunca aceitou Jesus. Você já é um salvo. Você já está na corrida. Você tem que se preocupar em se tornar um escolhido. Um vencedor. Se você não se preocupar com isso, você lá na frente poderá se arrepender. Porque é hoje, agora que a gente tem que fazer isso.